Senador Carlos Portinho. Senhor presidente, recentemente, eu aqui nessa tribuna denunciei o avanço do STF sobre o orçamento do Senado, no caso Marcos Duval, aonde a verba de gabinete, que não é dele, é do Senado Federal, foi bloqueada pelo STF. Mérito à parte da questão, esse fato é verdadeiro. O presidente do Congresso está tentando reverter, mas há quanto tempo? Até agora não tem resposta. 70% da verba de gabinete do senador Marcos Duval está bloqueada. E eu disse que o STF não ia parar ali. Agora, ele bloqueou, senador Ângelo Coronel, ele bloqueou o orçamento do Senado por inteiro, do Congresso por inteiro. É o avanço do judiciário sobre essa casa. Mais uma vez eu subo nessa tribuna para denunciar a omissão, presidente. Não é possível. A porta está aberta para o STF tomar o Senado. Ele já legisla, ele já entra na verba do gabinete de senador, que não é do senador, é orçamento do Senado, e agora ele bloqueou. Esse termo, senador Ângelo Coronel, é muito perigoso, porque o bloqueio não está no seu relatório. O bloqueio já aconteceu dos seus recursos, que não são seus, são do Congresso e são destinados à população. Isso é previsto na Constituição com relação às emendas individuais que são impositivas e as emendas de bancada. E que existem, como disse o senador Amin, porque lá na ponta, no canto mais longínquo do meu estado, onde o Ministério não enxerga, é o parlamentar que enxerga, é o prefeito que está lá de pires na mão. Todos os prefeitos do meu estado e do estado dos senhores estão com a corda no pescoço, com seus orçamentos parados, suas obras paradas, porque dependem das emendas, e eu estou falando aqui das emendas impositivas. Isso é um assinte com esse Congresso. Emenda impositiva, não cabe bloqueio, está lá na Constituição. Se tem problema na execução, como pode ter na execução do orçamento do Executivo, que se apure, que se nomeie, que se denuncia e que se prenda, porque nesse país não se prende. Agora, bloquear um ministro do STF na canetada, mais uma vez, se miscuindo em assuntos do Congresso Nacional, violando a separação dos poderes e monocraticamente, o que é pior, senador Amin. E nós aqui estamos remendando desde o dito orçamento secreto. Já se vão aí o quê? 3 anos, 4, e não se chega a uma solução. Aí vem o ministro e bloqueia. A emenda tem saído pior que o soneto nessa casa. E quem paga são os municípios que precisam desses recursos. Quantos prefeitos, Vossa Excelência, não receberam, que muitas vezes anteciparam a sua contrapartida de uma obra, de uma creche, de um hospital, e estão esperando o resto de uma emenda impositiva. Nós não podemos, senador Ângelo Coronel, presidente Rodrigo Pacheco, com todas as vênias, não podemos admitir o bloqueio de emendas impositivas, individuais e de emendas de bancada. O que nós estamos fazendo aqui hoje, discutindo o projeto, com todo o mérito e esforço do senador Ângelo Coronel, e tentar reparar, é admitir que o STF pode entrar no orçamento quantas vezes quiser, pela segunda vez e repetidamente desse Congresso. Qual é a solução? Eu já disse, ou sentam os líderes com os ministros do STF, ou não haverá paz nesse país. Porque estão afrontando mais uma vez o Congresso, e o Congresso está se permitindo essa afronta e prejudicando o cidadão na ponta que precisa do serviço de saúde. E eu estou falando de emendas impositivas que estão na Constituição e que não cabe ao STF suspendê-las. Cabe sim mandar apurar as suas execuções. Quantas vezes já se viu no passado em que deve acontecer essa prática, sim, de desvio
e tem que ser apurada. Agora, na origem, se bloquear o orçamento do Senado, eu quero ver se nós aqui bloqueássemos o orçamento agora na discussão do Poder Judiciário. É isso que nós deveríamos estar aqui discutindo, para criar um impasse, para chamar para a mesa, para estressar a negociação, porque não aguentamos mais o STF invadindo as competências dessa casa e de forma permissiva. A minha vontade é votar não. Se não fosse por prejudicar justamente os municípios que aguardam, a vontade era votar não e criar um impasse. Porque eu digo mais, não vai se resolver. Nós podemos aprovar quantos textos o senador Ângelo Coronel, na melhor da sua boa vontade, trouxer, porque prestem atenção, isso não foi feito com esse objetivo. O objetivo do governo, que quebrou, vou falar que o governo está quebrado, o governo não tem caixa, o governo não tem os recursos da sua emenda parlamentar, do recurso que tem que ir para o município. E ele precisa bloquear esse recurso até o final do ano para ir somando o rombo, para tentar diminuir o rombo das suas contas públicas. Não se iludam, não vamos aprovar aqui e vai sair esse recurso. Eles vão dizer que está faltando mais alguma coisa, porque o intuito é virar o ano e esse dinheiro ser apropriado no caixa do Executivo, que quebrou, o Brasil quebrou. O Lula quebrou o Brasil mais uma vez e foi se socorrer do ministro Flávio Dino. Uma vergonha, um parlamentar metendo a mão aqui no orçamento do Congresso e nós aqui tentando remendar e achando que vamos consertar isso. Não é esse o objetivo do governo, não é esse o objetivo do ministro Flávio Dino e vocês vão ver no final do ano. Esse assunto vai ficar para o ano que vem, depois que o governo se apropriar das emendas do Congresso Nacional. Isso é muito grave o que está acontecendo nesse momento. Poderíamos discutir a natureza das emendas, de comissão, se a liderança deve indicar, que eu discordo, acho que comissão tem que dividir entre todos, nem eu quero ter essa responsabilidade, porque depois um parlamentar de má fé comete um erro ou comete um desvio, vai estar o jamegão do líder lá. Vocês não pensaram nisso? Que na hora que tiver e for comprovado, vai estar o nome do líder que autorizou? Não é esse o caminho, mas eu não quero nem entrar nessa discussão que o senador Girão Amin já colocou muito bem, e o senador Girão em parte também. O que eu quero alertar aqui, que mais uma vez o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, foi atropelado pelo Poder Judiciário, teve as suas funções usurpadas pelo Poder Judiciário e que esses recursos de emenda que os municípios precisam, que o seu povo lá na sua cidade precisa, não vão chegar esse ano, porque não é essa a intenção nem do governo, nem do ministro Flávio Dino, nem do STF. O governo quebrou e precisa fazer caixa. Ponto final. Para discutir, senadora professora Dorinha Seabra.